Vamos para mais um vídeo, pessoal. Bom dia, graça e paz para todo mundo. O vídeo de hoje vai ser evangelizando o evangelho. Aqueles que ainda não converteram, não conheceram o evangelho de Cristo. Presta muita atenção, vocês que ainda não fizeram um concerto ainda com o Eterno. Esse é um vídeo para vocês. Estou passando para vocês que nós temos que nascer da água e do Espírito. Como Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então o vídeo de hoje é: você já aceitou o Senhor Jesus como único Salvador da sua alma? Você já creu no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Você já falou que Jesus, você já falaram para você que só o Senhor Jesus que tem o poder da nossa salvação? Ele está preparado para aqueles que não obedeceram a palavra de Deus, o caminho da vida eterna e o caminho da condenação? Está para vocês mesmos. Creia em Jesus Cristo. Creia que Ele é o único que pode dar a salvação para você. Creia em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador da nossa alma. Creia em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Ele passou naquela cruz para morrer por mim e por você, naquele madeiro da cruz. Verteu o seu sangue para que hoje vocês pudessem ter a vida eterna. Se vocês crê em Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando ele estava nesse mundo, Ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho está aí. Crê no Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Crê de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você vai receber um novo nascimento dentro de você. Pois que você crê e você compreender o que é salvação, o que é justificação, que sermos justificados por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque sem a justificação, o homem não teria salvação. Mas pela justificação de Cristo, por nós, ele também deu o direito de entrar no céu. Porque pelas nossas condições, nós não entraríamos no reino do céu. Mas pela justificação de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós temos direito, né? Quando Ele olhar em nós e ver em nós, Ele vai ver perfeição em nós. A partir do momento que cremos, renascemos de novo. Renascer quer dizer deixar tudo para trás, nascer de novo, ser uma nova criatura na presença de Deus, para servir a Ele, para andar nas pisadas dEle, crer na palavra de Deus, procurar ter o conhecimento da palavra, para que nós possamos ter uma vida de paz, uma vida digna, uma vida na presença de Deus, de servo e servas na presença de Deus.
Não que somos perfeitos, somos imperfeitos, mas o Senhor Jesus, Ele nos faz perfeito, Ele nos faz perfeito no momento que nós somos justificados por Ele. Naquele dia na vinda do Senhor Jesus, Ele vai olhar em nós e Ele vai conhecer. Porque o pastor conhece a voz das ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos preparou, já está preparado para o povo dele aqui na terra. Uma pátria perfeita na Jerusalém Celestial. Nosso Salvador. Para que o homem, quando entra ali, ele não tenha mais dor, não tenha, a morte já não vai entrar mais, sofrimento desta vida, doenças desta vida, tantas coisas nesse mundo que nos aborrece, que nos faz chorar, que nos entristece. Naquele dia, o Senhor vai enxugar todos os olhos, nossa lágrima. E jamais, jamais seremos caluniados, judiados, massacrados, porque recebemos um novo corpo, corpo celestial de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um corpo santo igual ao do Mestre, que vai levar nós, que nós vamos ver face a face o Mestre. Bem-aventurado aquele que crê, aquele que fala, eu tenho uma alma para salvar. Eu preciso crer em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu preciso fazer um concerto com o nosso Senhor, um pacto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse amor, mas esse pacto, esse crer em Jesus Cristo, tem que ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não pode ser da boca para fora. Tem que ser sincero, crer em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A partir do momento que crê, você vai receber a conversão. Depois dessa conversão, você passa pelo batismo, confecção de fé. Batismo não perdoa o pecado. É uma confecção de fé. A partir do momento que você foi regenerado, e você foi renascido da água do Espírito, você vai começar a caminhar na presença de Deus. E aprender. Aprender como? Estudando as Escrituras, aprofundando em saber, em conhecimento, para começar a caminhar como uma criança. Uma criança que faz quando nasce, ela vai crescendo, ela vai procurando se alimentar para crescer naquilo. Até que um dia ela tem já a sua sabedoria suficiente para conversar com alguém, para responder, né? Até para ensinar alguém, né? Com o tempo. Assim é nós, na presença de Deus. Com o tempo a gente vai aprendendo, caminhando cada vez mais, chegando mais perto do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E pedindo a Ele perdão dos nossos pecados. Porque continuamos às vezes, por pensamento, por obra, por palavra, tantas coisas, a gente peca na presença de Deus. Aqui está escrito
que aquele que fala que não tem pecado, ele já está fazendo Deus de mentiroso. E o verdadeiro cristão, irmãos, ele não pode mentir. Ele tem que falar a verdade. Porque o povo de Deus, quem mentia já não mente mais. Quem falava palavrão já não fala mais. A nossa meditação é somente fazer aquilo que é reto na presença de Deus e pedindo para Deus cada vez mais nos aperfeiçoar, nos limpar de tudo aquilo que às vezes a nossa alma entristece. O Espírito Santo dentro do homem é ele que conduz nós. E tudo que às vezes acontece com nós entristece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é perfeito, ele é puro. Mas, como Deus é tão poderoso e misericordioso, ele nos deu a oração, o arrependimento, para que nós possamos também sempre pedir perdão do nosso pecado, dos nossos erros que o homem comete na face dessa terra. Mas não porque o homem quer, porque já é da natureza humana pecaminosa. Porque o homem, ele nasceu para servir a Deus. Mas o homem, como Adão, pecou. Quando Adão pecou, todo homem foi caído. Todo homem nasce do pecado. E todo homem é pecador. Por isso que Jesus Cristo mandou o teu Filho amado aqui na terra, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por isso que Deus deu para nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Se você é um homem ou uma mulher de Deus que está vendo esse vídeo e não fez ainda um concerto com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, medite nesse vídeo. Faça um concerto com o Senhor. Procura uma igreja bíblica que ensine a palavra de Deus. Não entre em qualquer igreja e você não cresça espiritualmente. Você tem que crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente na presença de Deus, você tem que ter um conhecimento da palavra de Deus. A igreja, tem muitas igrejas que pregam a palavra de Deus, que tem estudo bíblico, e é importante nós aprender a palavra de Deus, para que nenhum homem na terra possa julgar você. Porque o homem, ele não tem piedade da alma. O verdadeiro pastor é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É esse que deu a vida para nós, do madeiro da cruz. Ele que verteu o seu sangue. E todo aquele que nele crê nunca vai perecer, mas vai ter a vida eterna. A salvação, irmãos,
A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo e renascemos de novo, nós já temos a salvação. Nós não precisamos lutar pela salvação. Salvação é um presente de Deus. Deus deu de graça. Não é pago. Jesus deu de graça. Por isso que fala de graça desta, de graça recebeste. O Senhor Jesus, ele veio na terra para dar a salvação para todo aquele que nele crê. Você creu em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna. Mas nós temos que procurarmos sempre crescer em sabedoria, entendimento. Aonde está o crescimento? Dentro da palavra. O que é a palavra? A Bíblia Sagrada. Você não entende a Bíblia? Por isso que tem igreja bíblica que ensina as pessoas o texto. Não olhar na letra, mas temos que verificar o texto daquilo ali. O que aquela palavra significa. Então já tem os homens que se dedicaram à palavra de Deus. Eles já têm os estudos. Eles estudaram. Deus já deixou esses homens para que eles também entendessem a palavra de Deus. E hoje tem bastante. Você vai na internet, você puxa, você vê o que significa aquela palavra, a palavra de Deus. Então você vai crescer, ela dá muito entendimento, desperta muito as mentes da pessoa, para que a pessoa tenha uma luz, a luz de Jesus Cristo. Ela raia dentro de nós, ela ilumina, ela nos esclarece a verdade. A verdade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é o caminho e a vida. E ninguém vai por mim. Ele diz. Só Ele. Ele é a porta da salvação. É o vídeo de hoje que eu estou gravando. É só isso que eu tenho para dizer para os irmãos, para aqueles que não conhecem ainda o Evangelho. Então esse vídeo aqui é para aqueles que querem também ter um conhecimento da palavra de Deus e aqueles que estão se achegando a Cristo. Se achegue a Cristo, irmão, enquanto é tempo, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vida, enquanto ainda você tem essa oportunidade. E Deus está dando uma oportunidade para todos os homens na terra, para que eles escutem o Evangelho, para que vocês possam também ter o direito da vida eterna. Porque Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele quer que todos os homens na terra se salvem. E a verdade se achega a eles. Que eles possam renascer, ser transformados e ter uma vida plena com Deus na face dessa terra. Então é o vídeo de hoje. Deus que abençoe a todos vocês que ainda não fizeram concerto com Cristo. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine a vida de cada um. E os irmãos também que ouvirem esse vídeo, graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor, a todos aqueles que servem a Deus. Servir a Deus não é só congregar numa igreja, irmãos. Servir a Deus
é aquele que visita o pobre, a viúva, aquele que atende o necessitado. Esse está servindo a Deus. É o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Que a paz e a graça e a misericórdia esteja em nossos corações. Graça e paz. Amém.